Olá, galerinha. Vamos novamente gravar a aula sobre distribuição normal. Eu fiz um vídeo aí de quase 1 hora e infelizmente saiu sem som. Então vamos à luta novamente. Se x é uma variável aleatória que segue distribuição normal com parâmetros μ e σ2, eu quero encontrar a esperança de x, a esperança de x ao quadrado, a variância de x e a função geradora de momentos de x. Eu vou usar esses exemplos para trabalhar em cima da função de distribuição normal. Então, nós não vamos ficar só nesse exemplo. Vamos atacar esta variável aleatória da seguinte forma. A primeira observação é que se x tem distribuição normal com parâmetros μ e σ2, então a função de densidade de probabilidade da variável aleatória x é dada por f de x, os parâmetros μ, σ2, tá? Então, a f de x com parâmetros μ e σ2 é igual a 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre sigma vezes exponencial de menos meio x menos μ sobre sigma ao quadrado, ou seja, o quadrado de x menos μ sobre sigma. Muitas vezes, esse sigma aqui, ele aparece dentro da raiz, então ele aparece como sigma 2. E esse sigma aqui aparece fora do parênteses, então ele aparece também como sigma 2. Então, muitas vezes escreve x menos μ ao quadrado dividido por sigma 2, ou da forma que está aqui, ou muitas vezes passa esse sigma 2 para cá, porque eleva ao quadrado e tira ele, fica menos 1 sobre 2 sigma 2. Perfeito. O domínio de variação de x. Tá? A variável aleatória x pode assumir valores entre menos infinito e infinito. Tá? Esse é o suporte da distribuição normal. Pode variar de menos infinito a infinito. Já o primeiro parâmetro aqui, que nós estamos por enquanto chamando de μ, esse primeiro parâmetro também pode variar, assume valores, né, entre menos infinito a infinito. Ele não assume o valor menos infinito nem o valor infinito. Ele assume valores entre menos infinito e infinito, ou seja, pode assumir valores muito pequenos, muito grandes, zero, né, qualquer valor nesse intervalo. Já o parâmetro sigma assume valores maiores do que zero. Legal? Então, o espaço para esse primeiro parâmetro está entre menos infinito e infinito, e o espaço, que a gente chama de espaço paramétrico, para esse segundo parâmetro é o conjunto dos números reais maiores que zero. Perfeito. Um ponto importante seria o seguinte: e se a gente, né, aqui vale para todas, mas um ponto importante ou uma distribuição, um caso particular importante, é quando μ é igual a zero e sigma é igual a 1. Quando μ é igual a zero e sigma é igual a 1, essa função de identidade de probabilidade, então quando μ igual a zero e sigma igual a 1, se o sigma é igual a 1, sigma 2 também é igual a 1. Se transforma, coloque 1 aqui, coloque 0 aqui e coloque 1 aqui. Se transforma em 1 sobre raiz de 2π, pois 1 sobre 1 é 1, vezes exponencial de x menos 0 sobre 1 dá só x ao quadrado de x2, exponencial de meio x2. Tá? Que é esse caso particular aqui, ó. Caso particular, quando μ é igual a 0 e sigma é igual a 1, nós temos, ou nós dizemos que x tem distribuição normal com μ igual a 0 e sigma, ou sigma 2, igual a 1. Nesse caso, a FDP de x se reduz a f de x igual a 1 sobre raiz de 2π vezes exponencial de menos meio x ao quadrado, com x entre menos infinito e infinito. Legal?
Um outro ponto importante que a gente tem que ter em mente é o seguinte: esse parâmetro que aparece aqui e aqui é o segundo parâmetro, e eu já vou começar a falar o que é esse parâmetro, porque daqui a pouco nós vamos demonstrar. Então, esse primeiro parâmetro aqui, ó, ele é um parâmetro de locação, tá? Um parâmetro de posição, e ele representa a esperança da distribuição, a esperança de X, ou a média populacional de X. E esse segundo parâmetro aqui, ó, é um parâmetro de dispersão, é um parâmetro que mede variabilidade, tá? Sigma 2 representa a variância da variável aleatória x. O sigma representa o desvio padrão da variável aleatória x. Nós provaremos isso, então vamos começar a usar. Então, muitas vezes a gente fala assim: x tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2, tá vendo? Então, o primeiro parâmetro representa a média, que é a esperança populacional, a esperança de x, e o segundo parâmetro, sigma 2, representa a variância da variável aleatória x. Perfeito? Então, muitas vezes aparece aqui, ó, o mi, no lugar do mi pode aparecer outras coisas. Por exemplo, x menos mi k mais 10. Tá? Bota um parênteses aqui, ó, e no lugar do mi aparece mi k mais 10. Então, eu estou dizendo que esse segundo parâmetro aqui é mi k mais 10. Então, por exemplo, se aqui aparece 10 sigma aqui e aqui aparece 10 sigma, eu estou dizendo que o parâmetro aqui, ó, que o desvio padrão é 10 sigma. Tá vendo? Então, isso aqui é genérico. X menos algo aqui, ó, que eu chamei de mi, mas esse mi poderia, por exemplo, ser Ana, Paulo, Cláudia, Flávio, né? Flávio mais Pedro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é a forma geral, só que eu posso trocar isso aqui, ó, por outra coisa. Eu tenho que identificar que isso aqui é meu segundo parâmetro, ou a raiz quadrada do meu segundo parâmetro, né? E isso aqui é meu primeiro parâmetro. Muito importante isto. Relembrando, se f é uma função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória x, então a integral de menos infinito a infinito de f de x dx é sempre 1. Né? A área sobre a curva, a área determinada sobre a curva e o eixo x é 1. Perfeito. A integral de menos infinito a infinito de f de x dx é igual a 1. Isso vale para qualquer função de densidade de probabilidade. Temos que ter isso em mente. Um outro fato importante que vem do cálculo e a gente tem que ter em mente é que a integral de menos infinito a infinito da exponencial de menos y2 dy é raiz de π. A integral de menos infinito a infinito da exponencial de menos y2 dy é igual a raiz de π. Perfeito? Muito importante ter isto em mente, tá? Integral de menos infinito a infinito da exponencial de menos uma variável qualquer, eu chamei de y, mas poderia ser, por exemplo, u2du, k2dk, x2dx, z2dz, não tem problema. Isto é raiz de π. Tá? Então, muito importante. Beleza, então, utilizando esse fato, nós podemos provar que essa integral aqui, ó, é 1. Que essa f de x definida dessa forma é verdadeiramente uma função de densidade de probabilidade. Um ponto é que isso aqui, gente, é sempre maior ou igual que zero, ou seja, maior que zero, né? Por quê?
Porque aqui nós temos uma exponencial. Então essa exponencial aqui, ó, vai resultar sempre em valores positivos. Esse cara aqui é positivo e esse cara é positivo. Então essa função aqui, ó, que é a FDP, ela é sempre maior que zero. Legal. E vamos provar que que essa integral de menos infinito a infinito dessa função vale 1. Olha, mas isso é muito simples. Nós vamos usar um fato do cálculo que é simplesmente uma substituição. Vamos chamar o x menos μ sobre raiz de 2 sigma de y. Por que raiz de 2? Porque eu fiz o seguinte, esse meio aqui, ó, eu resolvi passar para dentro do parênteses. Como tem um quadrado aqui fora, ele vai ficar elevado ao quadrado. Para não mudar o valor, eu tirei raiz quadrada. Então, se eu elevar essa raiz de 2 ao quadrado, eu volto a ter aqui fora meio. Perfeito? Então, eu fiz x menos μ sobre raiz de 2 sigma igual a y. Eu posso passar esse raiz de 2 y, raiz de 2 sigma, né? Eu fiz x menos μ, raiz de 2 sigma igual a y. X menos μ, raiz de 2 sigma igual a y. E eu posso passar esse raiz de 2 sigma para o lado de cá, multiplicando o y. Então, eu passo a ter x menos μ igual a raiz de 2 sigma y. Mas posso passar também o menos μ para o lado de cá somando. Então, eu vou chegar que x é igual a raiz de 2 sigma y mais μ. Então, passei para cá multiplicando e o menos μ passou para o outro lado somando. Perfeito. Agora, vou derivar. Derivando aqui em x, eu obtenho dx. Derivando aqui em y, o μ é constante, dá zero. Então, vou derivar aqui em y, vai dar dy. Como essa constante está multiplicando, ela permanece. Raiz de 2 sigma dy. Então, acabei de descobrir que o dx vale raiz de 2 sigma dy. Perfeito. Perfeito. E outro ponto, né, que eu poderia fazer assim, mas também poderia simplesmente fazer a integral indefinida e voltar, mas tudo bem. Quando x tende a menos infinito, olha, quando x tende a menos infinito, o que acontece com o y? Vamos jogar aqui. Quando x tende a menos infinito menos uma constante continua sendo menos infinito. Menos infinito dividido por constante continua dividido por constante positiva continua sendo menos infinito. Se a constante fosse negativa, trocaria o sinal. Mas como a constante é positiva, menos infinito dividido por uma constante positiva continua sendo menos infinito. Então o y continua indo para menos infinito. Então, quando x tende a menos infinito, o y tende a menos infinito. E quando x tende a mais infinito, o y tende a mais infinito, pois mais infinito menos uma constante continua sendo mais infinito. Mais infinito dividido por uma constante positiva continua sendo mais infinito. Então, quando x tende a mais infinito, o y tende a mais infinito. Então, a integral de menos infinito a infinito de 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre raiz de π, a integral de menos infinito a infinito de 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de π vezes 1 sobre sigma, essa parte é exatamente a parte que estava aqui, vezes exponencial, esse cara aqui eu troquei por y, então vai aparecer menos y2, que apareceu aqui, tá vendo? Exponencial de menos y2, e o meu dx, eu descobri que dx é igual a raiz de 2 sigma dy. Então, no lugar de dx, eu vou escrever raiz de 2 sigma dy.
Ok, no lugar de dx, escrevi raiz de 2 sigma dy. Perfeito. Esse sigma que está aqui simplifica com esse sigma que está aqui. Este raiz de 2 que está aqui simplifica com esse raiz de 2 que está aqui. Então, dessas constantes todas, sobrou simplesmente 1 sobre raiz de π, que eu joguei para fora da integral. Passei a ter a integral de menos infinito a infinito da exponencial de menos y2 dy. Mas isso aqui foi um fato que eu falei que vocês têm que ter em mente, que a integral de menos infinito a infinito da exponencial de menos a variável ao quadrado derivada nela, né? Então, por exemplo, exponencial de menos y2 dy, exponencial de menos u2 du, exponencial de menos k2 dk, né? Integrando de menos infinito a infinito, nós falamos que é raiz de π. Olha, nós conversamos sobre isso exatamente aqui, tá? Nesse ponto. Então, nós vamos usar que esse resultado é raiz de π. Perfeito. Então, simplificando raiz de π com raiz de π, vamos encontrar 1. Perfeito. Então, esta função definida desta forma, cadê? Desta forma, é verdadeiramente uma função de densidade de probabilidade. Perfeito? Legal. Lembrando que vocês têm que copiar o conteúdo do vídeo, por isso que eu falo um pouco mais devagar. Prosseguindo. Neste ponto, nós queremos calcular a esperança da variável aleatória x. A definição da esperança de uma variável aleatória x contínua é dada por integral de menos infinito a infinito de x vezes f de x dx, onde f de x é a função de densidade probabilidade da variável aleatória x. Perfeito? No nosso caso específico, x tem distribuição normal com primeiro parâmetro μ e segundo parâmetro σ2. O que nós vamos provar agora é que esse primeiro parâmetro μ aqui, ó, é a esperança de x. Nós vamos provar que essa esperança de x aqui vale μ, vale exatamente esse primeiro parâmetro. Então, a gente vai passar a se referir, x tem distribuição normal com média μ. Depois, vamos provar que esse segundo parâmetro é a variância. Então, vamos passar a nos referir, x tem distribuição normal com média primeiro parâmetro e variância segundo parâmetro. Perfeito. A esperança de x, no nosso caso, que nós temos a distribuição normal, será dada por integral de menos infinito a infinito de x vezes a função de densidade probabilidade de x, que neste caso é 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre sigma vezes exponencial de menos meio x menos μ sobre sigma ao quadrado dx. Vamos fazer aqui uma substituição. Tá? Vamos fazer aqui uma substituição. Eu vou chamar o x menos μ sobre sigma de u. Tá? X menos μ sobre sigma de u. Essa é a importância, galera, da gente fazer exercícios, da gente copiar, guardar o que o professor faz. Por quê? Porque isso nos ajuda a eu não ter que ficar pensando na substituição. Legal? Eu já sei qual a substituição a fazer. Se eu usasse aquela mesma ideia de jogar o 2 aqui para dentro, também daria certo? Sim, daria certo. E eu usaria novamente aquele fato do raiz de π. Mas eu não quero usar aquele fato, quero usar o que nós acabamos de provar. Tá?
nós acabamos de provar, olha o que nós acabamos de provar. Nós acabamos de provar que isso aqui é 1. E isso aqui é 1 para qualquer valor de mi e sigma. Então, um caso particular é que a normal 0,1 também tem isso aí como sendo 1, né? Então, não tem muito problema. Vale para qualquer valor de mi e sigma dentro do domínio. Perfeito. Quando eu chamei x menos mi de u, eu peguei esse sigma e passei para o lado de cá. Então, x menos mi ficou sendo sigma u. E o x ficou sendo sigma 1 mais mi. É o que acontece aqui, ó. No lugar do x, entrou sigma 1 mais mi. Perfeito. 1 sobre raiz de 2π está aqui, 1 sobre sigma está aqui. Agora, o meu x, o x menos mi sobre sigma, que eu chamei de u aqui, ó, ao derivar, tá? Esse sigma veio para o lado de cá. Ao derivar, eu obtive dx igual a sigma du. É muito importante que vocês façam. Passei o sigma para o lado de cá, ficou sigma u. Derivei, aqui a constante vira 0, dx igual a sigma du. Então, o valor do dx é sigma du. Perfeito? Tive que ligar o ventilador aqui, porque o calor está muito pesado, muito quente. E eu tô sem microfone. Todos estragaram. Então eu tive que ligar o ventilador. Provavelmente está dando um ruído aí. Mas tomara que pelo menos o som do ventilador os refresque. Continuando. Então no lugar do x, eu substituí pelo valor do x, que é sigma u mais mi. E no lugar do x menos mi sobre sigma, eu coloquei o u. Então ficou menos meio u ao quadrado. E no lugar do dx, sigma du. Perfeito, perfeito, perfeito. Lindo, 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 lindo. O sigma simplifica com sigma, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 2π exponencial de menos meio vezes u ao quadrado. Aqui eu tenho uma soma multiplicando esse termo aqui. Então eu vou aplicar a propriedade distributiva. Vou distribuir essa multiplicação. Então vai ter uma soma. Mas nós sabemos, aqui eu estou dando um passo, né, que soma de integrais é integrais da soma. Então eu separei em duas integrais. Integrais de menos infinito a infinito do sigma u vezes esse termo aqui que restou, que é exatamente o 1 sobre raiz de 2π, tá? Exponencial de menos meio u ao quadrado du, mais o mi vezes esse termo que sobrou, que é 1 sobre raiz de 2π vezes exponencial de menos meio u. Agora, ponto importante aqui, ó. Ponto importante, tá? Não precisa por enquanto. Lembrando que o sigma aqui foi cortado com o sigma aqui, beleza. Então aqui apareceu sigma u aqui vezes isso, aqui apareceu mi. Beleza, o ponto importante está aqui. Tem um ponto importante sim. Mas eu vou separar. Vou chamar aqui de estrela e aqui de 2 estrelas. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é observar o seguinte, que isso aqui, ó, jogando o mi para fora, isso aqui é a função de densidade de probabilidade de uma normal 0,1. Se é a função de probabilidade de uma variável aleatória que segue distribuição normal 0,1, então essa integral dá 1. Perfeito? É o que eu fiz aqui, ó. Chamei de 2 estrelas e fiz primeiro. Mi vezes integral de 1 sobre raiz de 2π. O que eu fiz? Joguei esse mi para fora. Vezes exponencial de meio u ao quadrado du. Tá? Isso aqui nós estamos dizendo que u, tá vendo que essa variável aleatória u aqui, tem distribuição normal com médias, com primeiro parâmetro 0 e segundo parâmetro 1. Então, se isso aqui é uma função de densidade de probabilidade, nós provamos que isso aqui é 1. Tá? Então, isso aqui é 1. Perfeito.
1 vezes mi, mi. Então, duas estrelas aqui teve como resultado mi. Agora vamos atacar o que nós chamamos de uma estrela aqui, ó. Tá? Vamos jogar a constante para fora, provavelmente. Né? Isso. Aqui, ó, sigma sobre raiz de 2π. Tá aqui. U vezes a exponencial de menos u ao quadrado. Vamos atacar essa integral, tá? Essa integral. Mas, ao invés de só resolver esta integral, eu já vou aproveitar para passar um pouco de revisão, lembrar um pouco do cálculo 1, tá? Vamos falar sobre, antes de resolver essa integral, vamos falar sobre função ímpar. E de forma bem simplificada. Uma função real f é dita ser uma função ímpar se o f de a é igual a menos o f de menos a. Ou então, passa esse menos para o lado de cá, nós estamos dizendo que o f de menos a é igual a menos o f de a. Tá bom? Então, por exemplo, o f de 2, ele é igual ao f de menos 2 com sinal trocado. O f de 5 é igual ao f de menos 5 com sinal trocado. O f de menos 3 é igual ao f de 3 com sinal trocado. Por exemplo, nós temos aqui o f de x igual a 2x2. Essa função é uma função ímpar. Por quê? Vamos lá, vamos fazer o f de a. O f de a é 2a elevado a 3. E o f de menos a? Substitui o menos a no lugar do x, vamos encontrar menos 2a elevado a 3. Tá vendo? Só que o 2a elevado a 3 é o f de a. Tá vendo? É o f de a. Então, nós provamos que f de menos a é o f de a com sinal trocado. Isso mostra que 2x3 é uma função ímpar. A outra função que a gente pode mostrar que é uma função ímpar é exatamente a função que nós vamos usar. Pega a função f de u igual a u vezes a exponencial de menos u ao quadrado. Não existe esse du aqui, ó. Tá? Eu copiei errado, é uma falta de atenção. Por favor, retirem esse du na hora que vocês estiverem copiando. Não existe esse du aqui, tá? Eu queria só a função, como eu estava usando ela de exemplo, acabei colocando um du aqui. Tá? Vacilo meu. F de a, coloca a no lugar do u, vai ser a vezes a exponencial de menos a ao quadrado. F de menos a, colocando menos a no lugar do u, eu vou ter menos a vezes a exponencial. No lugar do a, vai entrar menos a. No lugar do u, quer dizer, vai entrar menos a. Só que está ao quadrado. Então, menos a ao quadrado se transforma em a ao quadrado. E ficou com menos aqui fora. Quando eu olho para a função aqui, ó, a exponencial de menos a ao quadrado, aqui ó, a exponencial de menos a ao quadrado, isso é exatamente o f de a. Isso aqui é o f de a. Então ficou menos f de a. Ou seja, o f de menos a é exatamente o f de a com sinal trocado. Portanto, esta função aqui, ó, é uma função ímpar. Ah, professor, mas você está falando de função ímpar à toa? Não, claro que não, galerinha. É porque no cálculo tem um resultado muito importante que facilita a resolução de integrais quando a função é uma função ímpar. Esse resultado nos diz o seguinte... É claro, gente, que aqui eu tô simplificando, eu estou simplesmente fazendo a revisão, o curso aqui não é de cálculo, então a gente passa alguns pontos, algumas condições, a gente pula, mas aqui eu estou dizendo que a função f que eu estou trabalhando é integrável e tal, tudo isso está sendo satisfeito. Então, se f é uma função ímpar, a integral de menos a de f de x dx é igual a zero. Ou a integral de menos infinito a infinito de f de x dx é igual a zero. Tanto faz, né? Aqui é porque é finito. Por exemplo, a integral de menos 2 a 2, a integral de menos 3 a 3, a integral de menos 5 a 5, a integral de menos a de f de x dx vale zero.
E aqui eu estou dizendo que a integral de menos infinito a infinito de f de x dx é igual a zero. Olha que legal. Se f é uma função ímpar e eu quero integrar de menos infinito a infinito ou de menos a, eu já sei que o resultado é zero sem fazer conta. Por que eu sei? Porque esse é um resultado que vem do cálculo 1. Esse é o ponto importante do que a gente chama de pré-requisitos. Muitas vezes o aluno fala, não preciso de pré-requisito, eu dou conta de fazer a disciplina sem pré-requisitos. Mas na hora que chega na hora da verdade, aí ele começa a reclamar. Então, galera, é muito importante a gente fazer bons cursos de cálculo, de geometria analítica, de álgebra linear, tá? Ter um bom conhecimento de matemática básica. Legal. Voltando à nossa integral, eu peguei a constante sigma sobre raiz de 2π, coloquei para fora da integral e fiquei com a integral de menos infinito a infinito de u vezes a exponencial de menos u ao quadrado du. Só que nós acabamos de mostrar que u vezes a exponencial de menos u ao quadrado é uma função ímpar. E estou integrando essa função ímpar de menos infinito a infinito. Portanto, o resultado dessa integral aqui é zero. Perfeito? O resultado dessa integral é zero. Sigma sobre raiz de 2 vezes zero dá zero. Então, nós temos, né, aqui ó. Então nós temos de estrela e duas estrelas, a integral que nós chamamos de estrela deu zero, né? Foi essa aqui. E a integral que nós chamamos de duas estrelas deu μ. E a esperança de x nós vimos que é a soma dessas duas integrais. Então a esperança de x é igual a μ. Voltando aqui, ó, e relembrando, olha. Aqui, ó. A esperança de x é a soma dessas duas integrais. Essa integral aqui nós provamos que é μ. E essa integral aqui nós provamos que é zero. Então a esperança de x é igual a μ. Então, esse primeiro parâmetro, que é o parâmetro de... É um parâmetro que a gente fala que é um parâmetro de tendência central, parâmetro de posição. Esse primeiro parâmetro é a média da variável aleatória x, ou a esperança da variável aleatória x. Legal? Estou fazendo bem devagar para que vocês possam entender. Qualquer dúvida, lembre-se que nós temos o grupo de WhatsApp, onde vocês podem conversar comigo e com o monitor. O que não pode deixar é dúvidas. Lembrando também que nós já fizemos isso em sala de aula, mas foi num dia que teve poucos alunos na sala. Legal. Continuando os nossos estudos. Deixa eu trabalhar isso aqui para caber. Beleza. Continuando nossos estudos, o próximo passo seria encontrar a esperança de x ao quadrado, né? Só que antes de eu encontrar a esperança de x ao quadrado, eu vou querer resolver esta integral. Tá? Eu vou querer resolver esta integral, que é a integral de menos infinito a infinito de z2 vezes a exponencial de menos meio z ao quadrado dz. Como eu estou notando que esse vídeo está ficando bem grande, o que eu vou fazer? Eu vou parar esse vídeo aqui e continuo a explicação no próximo vídeo. Eu acho que facilita um pouco.
Legal, galerinha? Então até o próximo vídeo que vem daqui a pouquinho.